Durante a maior parte da história humana, as pessoas acreditavam que compravam coisas porque precisavam: comida para comer, roupas para vestir, ferramentas para trabalhar, abrigo para sobreviver. O consumo deveria ser prático, racional e limitado pela necessidade. Mas em algum momento, essa lógica quebrou. As pessoas começaram a comprar coisas não pelo que elas faziam, mas pelo que diziam. E uma vez que essa mudança aconteceu, gastar deixou de ser sobre sobrevivência e passou a ser sobre status. Isso não foi uma invenção moderna. Não começou com influenciadores de mídias sociais ou algoritmos de publicidade. Muito antes do Instagram e dos cartões de crédito, um economista percebeu algo profundamente desconfortável. A maior parte do comportamento econômico não tinha nada a ver com utilidade. Tinha a ver com ser visto, com sinalizar status, comprovar, de forma sutil ou ostensiva, que você pertencia a um grupo acima dos outros. Ele percebeu que o consumo não era apenas um comportamento econômico, é uma performance social. E uma vez que você vê isso, começa a entender por que tantas pessoas trabalham mais, gastam mais e se sentem mais pobres do que deveriam. Bem-vindo ao Historiador Financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem, e nada é tão simples quanto parece. Para entender por que Thorstein Veblen era importante, é preciso compreender o mundo que ele estava observando. O final do século XIX nos Estados Unidos foi um período de transformação explosiva. A industrialização reconfigurou a economia em um ritmo que nenhuma sociedade havia experimentado antes. As ferrovias uniram continentes. O aço, o petróleo e as finanças geraram fortunas quase da noite para o dia. Uma pequena classe de industrialistas acumulou uma riqueza impressionante, enquanto milhões de trabalhadores se aglomeravam em fábricas e cidades, vivendo vidas precárias, exaustivas e rigidamente limitadas. Esta era a Era Dourada. Dourada, não de ouro. Na superfície, brilhava. Abaixo disso, a desigualdade se ampliou. E, crucialmente, essa desigualdade não estava oculta, ela era exibida. Os ricos não apenas possuíam dinheiro, eles o demonstravam. Mansões surgiram nas cidades e ao longo das costas. Os servos se multiplicaram. O lazer tornou-se elaborado e visível. Roupas caras, jantares extravagantes, longas férias e hobbies improdutivos tornaram-se sinais sociais. A própria riqueza, de forma barulhenta, quase teatral, que tornou essa era diferente, não foi apenas a quantidade de riqueza que existia, mas sim a forma deliberada como ela era exibida. Ao mesmo tempo, uma classe média crescente observava de baixo. Funcionários, gerentes, profissionais e pequenos empresários não viviam como uma fábrica. Trabalhadores, mas também não viviam como magnatas industriais. No entanto, estavam cercados por imagens de uma vida de elite. E essas imagens começaram a redefinir como o sucesso era percebido. O conforto já não era suficiente. A respeitabilidade exigia imitação. A distância entre as classes se tornou algo que as pessoas tentavam superar. Não apenas ganhando mais, mas gastando de forma mais visível. Esse era o ambiente em que Thorstein Veblen entrou. Veblen não se parecia com os economistas de sua época, e também não pensava como eles. Ele era filho de imigrantes noruegueses, criado em um lar rural frugal que valorizava o trabalho em vez da ostentação e a moderação em vez da indulgência. Ele era socialmente desajeitado, cético em relação à autoridade e não se impressionava com a riqueza por si só. Passou grande parte de sua vida acadêmica se sentindo deslocado, observando instituições de elite sem realmente pertencer a elas. E essa posição de outsider lhe conferiu uma vantagem incomum. Ele observou como as pessoas ricas se comportavam quando achavam que não estavam sendo julgadas. E notou algo que os economistas não deveriam perceber. A economia clássica da época era baseada em uma suposição clara de que as pessoas são agentes racionais, que buscam maximizar a utilidade. Eles pesam custos e benefícios. Compram o que lhes oferece o maior valor pelo preço. Desperdício, ineficiência e excesso eram tratados como erros ou exceções. Mas o que Veblen viu não se encaixava nesse modelo de forma alguma. Ele observou pessoas pagando mais por produtos, precisamente porque eram caros. Ele viu roupas impráticas que limitavam o movimento e não tinham propósito funcional, mas que sinalizavam refinamento. Ele viu casas projetadas menos para o conforto do que para impressionar os convidados. Ele viu o lazer tratado como uma conquista e o trabalho visto como algo do qual se escapar assim que a riqueza permitisse. Em resumo, ele viu comportamentos que eram racionais apenas se o objetivo não fosse a utilidade, mas o status. Esse comportamento não era acidental. Era padronizado, estruturado, previsível. Veblen percebeu que grande parte do consumo não tinha como objetivo satisfazer necessidades, mas sim comunicar uma posição para mostrar que você não precisava trabalhar com as mãos, que tinha tempo a desperdiçar, que podia se dar ao luxo da ineficiência. Em uma sociedade onde a produtividade gerava riqueza, o maior sinal de sucesso se tornou visível. A não produtividade, fazer nada de forma cara, era a prova de que você já havia vencido. E essa percepção importava muito além da moda ou dos costumes. Porque uma vez que o consumo se torna um sinal social, a lógica econômica muda. Os preços deixam de refletir apenas a utilidade. A demanda deixa de ser impulsionada pela necessidade. Em vez disso, o consumo se torna competitivo, relativo e interminável. Não há linha de chegada em uma corrida por status, pois o objetivo não é a satisfação, mas a diferenciação. Veblen foi um dos primeiros a perceber que as economias modernas não eram apenas sistemas de produção e troca, eram sistemas de comparação. E a comparação não tem limite natural. Ele não argumentou isso como um sermão moral. Ele não condenava a riqueza de forma absoluta. O que o incomodava era o desperdício não apenas de recursos, mas de esforço humano. Pessoas se esgotando para manter aparências, famílias esticando as finanças para acompanhar,
Sociedades recompensando a ostentação mais do que a substância. É um sistema econômico que treinava silenciosamente as pessoas a confundir gastar com ter sucesso. E é aqui que sua percepção se torna perigosa. Se o consumo se trata de sinalização, então a liberdade financeira se torna mais difícil de alcançar exatamente à medida que a riqueza aumenta. Porque a pressão para se exibir nunca desaparece, ela se intensifica. Quanto mais rica a sociedade, mais elaborados os sinais, mais sutis os marcadores de distinção, mais caro se torna apenas parecer normal dentro do seu grupo social. Veblen entendia que isso não era uma falha da natureza humana. Era uma característica dos sistemas sociais construídos em torno da visibilidade e da hierarquia. E uma vez que esses sistemas se estabelecem, eles moldam o comportamento de forma muito mais poderosa do que as taxas de juros ou os salários jamais poderiam. Quando ele estava pronto para nomear o que estava vendo, Veblen sabia que não estava apenas descrevendo um hábito. Ele estava expondo um mecanismo. Um que governava silenciosamente como as pessoas gastavam, como se julgavam umas às outras, e como economias inteiras se desviavam para o excesso sem nunca se sentirem satisfeitas. Ele chamou isso de consumo conspícuo. Não consumo por conforto, nem consumo por utilidade. Consumo projetado para ser visto. Gastar, cujo principal objetivo era a visibilidade. O objeto em si importava menos do que o público que assistia a você adquiri-lo. Um casaco não apenas o mantinha aquecido. Uma casa não apenas o abrigava. Um relógio não apenas marcava o tempo. Essas coisas anunciavam status, disciplina, gosto e distância. Por necessidade, eram sinais sociais disfarçados de produtos. O que tornava essa percepção tão poderosa era sua simplicidade. Veblen não estava dizendo que as pessoas eram tolas. Ele estava afirmando que elas estavam respondendo de forma racional a incentivos sociais. Em uma sociedade movida por hierarquias, o status é um recurso, e o consumo se tornou uma das maneiras mais eficientes de exibi-lo. Se a riqueza é invisível, ela não funciona. Assim, a riqueza precisava ser ostensiva. Veblen foi mais além. Ele percebeu que não era apenas o que as pessoas compravam que importava. Era como eles usavam seu tempo. Ele chamou isso de lazer conspícuo. A capacidade de evitar o trabalho produtivo tornou-se um sinal em si mesma. O lazer deixou de ser descanso e se tornou performance. Viajar, participar de eventos, cultivar hobbies que não produziam nada tangível. Essas não eram fugas do trabalho. Eles eram a prova de que o trabalho era opcional. Isso inverteu a lógica do valor. Em uma economia produtiva, a eficiência deveria ser recompensada. Mas, socialmente, a ineficiência se tornou prestigiosa. Quanto mais desperdício você podia se permitir, maior parecia sua posição. Um objeto frágil que exigia cuidados constantes era mais impressionante do que um durável. Roupas que restringiam o movimento sinalizavam refinamento precisamente porque tornavam o trabalho físico impossível. O lazer era valioso porque era inútil. Uma vez que Veblen percebeu isso, tudo o mais se encaixou. A classe alta não apenas desfrutava de riqueza, ela estabelecia os padrões de gosto, comportamento e sucesso para todos os outros. E esses padrões se filtravam para baixo. O que começou como uma exibição de elite tornou-se uma aspiração da classe média. O que começou como imitação virou pressão. É aqui que o sistema se aperta. A classe média não tinha os mesmos recursos que a classe de lazer, mas estava cercada por seus sinais. Assim, compensou, esticou, pegou emprestado, sacrificou a estabilidade pela aparência. O objetivo não era a extravagância, mas a legitimidade para parecer que pertencia, para evitar a impressão de estar ficando para trás. Em uma sociedade onde o sucesso é visual, a invisibilidade parece uma falha. Veblen compreendeu que esse processo era interminável. Não há um ponto em que a competição por status se resolve. Alguém sempre tem mais. Algo está sempre mais novo. O gosto está sempre sendo atualizado. O consumo se torna uma esteira disfarçada de progresso. E aqui está a ironia silenciosa. Quanto mais produtiva uma economia se torna, mais intensa essa pressão cresce. Rendimentos crescentes não eliminam a ansiedade de status. Eles aumentam o preço de entrada. O que antes sinalizava sucesso se torna a linha de base. Novos sinais surgem. Mais caro, mais exclusivo, mais exaustivo. Veblen não estava prevendo um colapso no sentido dramático. Ele estava diagnosticando fragilidade. Uma economia impulsionada pelo consumo conspícuo não aloca recursos de forma eficiente, mas sim de maneira visível. O capital flui em direção a bens de status, em vez de resiliência a longo prazo. As pessoas investem em aparências em vez de segurança. E como as recompensas são sociais, e não financeiras, os custos muitas vezes são invisíveis até que se acumulem. A dívida se torna normalizada. As economias se tornam secundárias. O risco se esconde por trás do estilo de vida. E como todos estão observando uns aos outros, optar por não participar parece perigoso. Você não apenas corre o risco de ser pobre, mas também de ser julgado. Se isso soa familiar, deveria. Veblen entendeu algo que os economistas modernos só formalizariam décadas depois. Em certos mercados, preços mais altos não reduzem a demanda, eles a criam. Quando o valor de um produto está no que ele sinaliza, o preço se torna parte do próprio produto. Reduzir o preço não torna o bem mais atraente, destrói seu propósito. É por isso que o luxo funciona da maneira que funciona. O preço não está lá para cobrir custos, ou mesmo para maximizar o volume. Ele está lá para filtrar, para separar aqueles que podem participar dos que não podem. Uma bolsa, um relógio, um carro. Esses objetos não são apenas comprados, são exibidos. Sua utilidade é secundária. Sua visibilidade é o principal. O marketing moderno não inventou essa lógica, ele a refinou. As marcas de luxo não explicam por que seus produtos são melhores. A explicação sugere justificativa, e a justificativa sugere insegurança. Em vez disso, eles dependem de implicação, escassez, silêncio.
A sugestão de que, se você entende, você pertence, e se não entende, não era para você. Esta é a economia de Veblen em ação. Preço como um sinal. Consumo como comunicação. Mercados que não recompensam a eficiência, mas a distinção. Uma vez que você entende isso, a cultura de consumo moderna deixa de parecer irracional e passa a parecer planejada. E quanto mais poderoso se tornava o sistema de sinalização, mais a tecnologia se apressava em amplificá-lo. As redes sociais não inventaram o consumo conspícuo, elas o industrializaram. A visibilidade não é mais ocasional, é constante. O consumo não é mais privado, ele é selecionado, documentado e monetizado. As plataformas recompensam algoritmos de exibição que amplificam estilos de vida que parecem bem-sucedidos, não necessariamente aqueles que são estáveis. As experiências se tornam conteúdo. Até a contenção se torna um sinal. Minimalismo, bem-estar, produtividade. Essas duas podem se tornar formas de consumo conspícuo. Uma vez que são realizadas publicamente, a lógica não muda, apenas a embalagem muda. E as consequências financeiras são reais. A inflação de estilo de vida acompanha silenciosamente o crescimento da renda. A dívida das famílias aumenta junto com a prosperidade. As pessoas ganham mais e se sentem mais pobres, não porque suas condições materiais pioram, mas porque o ponto de referência continua mudando. A comparação nunca para. Veblen previu isso porque compreendeu algo fundamental sobre o comportamento humano. Não nos medimos de forma isolada. Medimos a nós mesmos em relação aos outros. Em sistemas que monetizam a comparação, isso é extraordinariamente poderoso. É aqui que dinheiro e poder se cruzam. Os sistemas financeiros modernos não apenas possibilitam o consumo, eles dependem dele. O crédito suaviza a diferença entre desejo e capacidade. A publicidade traduz identidade em produtos. As marcas vendem pertencimento, não utilidade. A economia cresce, mas a fragilidade também, porque o crescimento, alimentado pela ansiedade de status, é frágil. Ele requer constante reforço, constante novidade, constante garantia de que você está acompanhando. Nada diz sistema estável, como a necessidade de fazer as pessoas se sentirem perpetuamente atrasadas. Veblen não era contra a riqueza. Ele não estava argumentando que conforto ou prazer eram imorais. Seu aviso era mais sutil e perturbador. Quando as sociedades confundem exibição com valor, elas treinam as pessoas a perseguir sinais em vez de substância. E quando isso acontece, a liberdade financeira se torna mais difícil de reconhecer e ainda mais difícil de alcançar. A verdadeira riqueza não precisa de uma audiência. Ela não se anuncia. Ela compra tempo, opções e resiliência. Mas essas coisas não ficam boas em fotos. Elas não fazem sucesso. Elas não impressionam estranhos. Portanto, eles são subvalorizados em um sistema obcecado por visibilidade. Veblen expôs essa contradição há mais de um século, não para envergonhar indivíduos, mas para revelar o jogo. Porque uma vez que você vê o consumo conspícuo pelo que realmente é, uma tecnologia social, e não uma falha pessoal, você ganha algo raro: perspectiva. Você pode decidir quando participar e quando não participar. A história não se repete, mas os incentivos sim. E se você não entender os incentivos que moldam seu comportamento, eles moldarão seu futuro silenciosamente. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde olhar.